Oi, turminha, tudo bem? Hoje é terça-feira, nós temos aula de português e aula de geografia, tá? Na nossa aulinha de português hoje a gente vai continuar trabalhando fábula, só que agora a gente vai ver a fábula modernizada. Lembra que a gente trabalhou os contos de fadas, os clássicos, e vocês tiveram que criar um conto de fada modernizada para eu sugerir que vocês olhassem um filme de A Louca no Chapeuzinho, que também é uma releitura de uma história clássica que foi modernizada. As fábulas também. Elas têm a clássica. Na sala de português, sexta-feira, a gente viu a fábula da cigarra e da formiga, né, um pedaço da fábula de Esopo. E hoje, na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando a questão da fábula, só que a fábula com uma nova releitura, né, uma repaginada, que é uma fábula modernizada. Que também a gente vai fazer a comparação entre as duas, entre a fábula da cigarra e a formiga e a que nós vamos trabalhar na página 48, que é essa aqui, ó. Era uma vez uma formiguinha e uma cigarra muito amiga, que é um conto não, desculpe, que é uma fábula modernizada da história da cigarra e da formiga. Então a gente vai ler, vamos conversar sobre as características que tem em cada uma das duas fábulas e também vamos fazer uma análise e reflexão do texto, que é uma leitura e interpretação oral e escrita, tá? Na apostila, para a gente entender. Lembrando que a gente tem que ler e interpretar, né? Não é simplesmente, às vezes, só copiar a resposta pronta que está no texto. Ler, interpretar, ler e ver o que o texto está falando, o que as palavras querem dizer para a gente. Vocês vão achar que a prova está repetindo, mas a interpretação é fundamental, é muito importante a gente pensar o que aquela história está passando, o que ela quer nos dizer, como é que eu vou contar aquela história da minha maneira, mas sem perder o significado, tá? Então a gente vai fazer uma leitura, interpretação escrita e oral, e vocês vão ter uma tarefinha, um tema para me entregarem na sexta-feira. Na sexta-feira para vocês lerem para mim na aula, tá? Quem não lê para prof pode gravar um videozinho. Quem não for ler na aula, quem não for entrar na aula online, pode gravar um videozinho e mandar para prof lendo a sua história, tá? A tarefa é a seguinte para sexta. Vocês vão criar uma fábula, tá? Lembrando que a fábula ela tem características específicas que nós vimos na aula passada na sexta-feira. Ela é um gênero textual, mas não é como todos os outros. Cada gênero textual tem a sua característica. E a fábula tem como característica principal: os personagens são animais, esses animais falam, eles têm características humanas, né? São animais com características humanas. E no final, a fábula, sempre o que acontece com ela? Ela ensina alguma coisa. Ela passa uma lição, uma moral, né? Seja ela boa às vezes e às vezes não tão boa para os personagens, mas que vale alguma coisa de importância para nós pensarmos e refletirmos. Então essa é a tarefa que vocês vão fazer para me entregar na sexta-feira, para ler para o final na sexta-feira de português. Criar uma fábula, que nem vocês criaram um conto, só que vocês vão criar uma fábula, vão escolher os personagens que vocês querem, os bichos que vocês vão querer ter na fábula, ter um enredo, e no final vai ter que ter uma lição, a gente vai ter que aprender alguma moral. Qual é a moral dessa fábula? O que ela vai passar pra gente, certo? Essa é a nossa aulinha de português. Em geografia, a gente vai trabalhar, a partir da página 26, as 5 regiões do Brasil: Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, tá? A gente vai ver essas regiões, vamos ver as características de cada uma, né? Porque a gente mora na região Sul, então a gente sabe como que é as características da nossa região, um pouquinho, mas a gente vai saber um pouquinho mais da cultura da nossa região, da região Sul também, e das outras regiões. E nós vamos ter uns exercícios de fixação sobre as regiões baseados nos textinhos que a gente vai estudar e trabalhar em aula. O que a prof quer que vocês organizem para aula? Tesoura, cola e revistas aí que tiverem velhas, revistas, jornais que apareçam imagens de cidade, de campo, de várias coisas que a gente vai precisar disso também. Então, procurem qualquer livrinho que tiver que dê para recortar. Não recorta o livro do pai e da mãe, né? Mas que dê para recortar. Para nossa aula, para a gente fazer na aula, tá? Para não deixar muito tema para fazer, a gente faz na aula. Então, vai ficar só o tema de português para sexta-feira, tá? Para o dia 15. Aí vocês vão fazer a fábula e na aula do dia 15 a gente lê que nem a gente lê o conto, certo? Essa é a nossa aulinha de terça, bem tranquilinha, tá bom? Beijos, até quarta.